Olá e bem-vindos ao canal dos Historiadores Iônicos. No canal vamos contar sobre a série Mobusu Gundam com um pouco de humor, não só aquele falatório chato que tem por aí. Bom, hoje, como vocês já sabem, eu já fiz episódios sobre MS Iônicos, já fiz MS da Federação, então hoje seria o episódio sobre teoria desse mês. Mas, bem, como teoria tá um pouquinho demorada para fazer, porque essa teoria foi me pedida e ela é um pouco grande, eu vou ter que fazer vou tentando fazer um negócio bem legal, eu não vou conseguir fazer hoje. Então eu tô preparando um roteiro mais legal, mais com texto, mais divertido para ele. Então, por enquanto, hoje eu vou fazer um episódio um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre tecnologias da série Gundam, que basicamente essa tecnologia é usada em praticamente todas as séries do Gundam. Vou falar da série WO, tem essa tecnologia. Wing tem essa tecnologia. Universal Century tem essa tecnologia. Witch of Mercury tem essa tecnologia. Blood Orphans tem essa tecnologia. Então, praticamente todos os MS usam ou utilizam alguma forma próxima ou igual a essa tecnologia que eu vou descrever agora, que é o chamado sistema AMBAC. Sim, AMBAC. Sistema AMBAC, ou sistema que em inglês ficaria como Active Mass Balance Auto Control, ou sistema ativo de autocontrole de balanço de massa. O que esse sistema é? Esse sistema ele é uma tecnologia que foi criada para movimentação em 0G, ou seja, não existe movimentação em gravidade. Ela é um pouco utilizada nas áreas com gravidade? É um pouco, mas não é tanto. O sistema AMBAC ele foi criado principalmente para áreas espaciais. Por quê? Porque aqui, se a gente for comparar, na Terra a gente tem algumas coisas como gravidade, resistência do ar, temperatura, movimentação do vento, várias outras coisas que alteram o movimento de qualquer objeto. No espaço a gente praticamente não tem isso, a gente só tem o espaço, ele é vazio, né? Tem um ou outro detrito que vai bater, mas em geral ele não tem nada que vai atrapalhar ele. Então, o que esse sistema usa? O sistema AMBAC, ele é basicamente como uma forma de fazer com que o MS tenha uma movimentação mais fluida. Se a gente for ver, eu vou utilizar agora um pouquinho do Universal Century, porque a gente tem o primeiro protótipo mostrado nela, que é o AMBAC Space Pod. O AMBAC Space Pod, na verdade, o que ele é? Ele é um pod, igual a Ball. Se vocês lembrarem, a Ball, aquela bolinha lá que aparece na série do OC, né, que fica um canhão na cabeça, né? Ele é só uma bolinha, né? Então, basicamente, o Ball é um pod. Ele é um pod para fazer movimentação. E o AMBAC ele foi criado para fazer esse pod funcionar de uma forma um pouquinho diferente. O que ele faz? Ele, utilizando a inércia e a terceira lei de Newton. Sim, a gente vai falar de física aqui. Também eu sou péssimo em física, mas vou ter que falar. Caso vocês não lembram, terceira lei de Newton fala o quê? Para toda ação existe uma reação igual em movimento oposto. Ou seja, se eu quero ir para frente, eu tenho que ter alguma coisa me puxando para trás, né? Eu estou andando para frente, tem a resistência do ar me puxando para trás. Ele não quer que eu me movimente, tá? Só que se eu ultrapasso essa resistência do ar, eu vou me movimentar. Eu vou ir para frente. Se eu não tivesse essa força, o ar não me pararia e eu não iria para frente, mas eu continuaria parado. Ou se o ar for mais forte, ele vai me empurrar para trás. Então, o que esse sistema AMBAC que ele faz? Esse primeiro protótipo, que foi o pod, como é que se fazia para fazer um giro em 180 graus, por exemplo, de uma nave espacial? Se ela estiver em movimento, o que ela vai ter que fazer? Por exemplo, ela está indo
ela está indo saindo de longe, indo fora. Você está vendo ela indo embora, né? Para ficar mais simples. Ela está indo embora. Ela está indo embora. Ela vai. Não, a gente esqueceu alguma coisa, tem que voltar a 180. Aqui na Terra, a gente não conseguiria fazer esse movimento. Por quê? Porque existe resistência do ar, tem gravidade. Mesmo os aviões de caça, eles só conseguem virar 90 graus, 87 graus, mais ou menos assim. Isso são aviões de caça de última geração que tem o sistema de super manobrabilidade. Um avião normal não conseguiria fazer isso, senão ele desmontaria inteiro. Então, porque dá muito estresse no toda a carenagem do avião, ele acabaria sendo destruído. No espaço dá para fazer porque não tem gravidade, não tem resistência do ar. Então dá para fazer esse tipo de coisa. Só que como é que ele faz? Ele está indo embora. A gente esqueceu uma coisa, precisa voltar. O que teria que fazer? O bico da nave teria que jogar o propulsor. Por exemplo, eu quero virar 180 graus para minha direita. Então o bico da nave vai jogar todo o propulsor dele para a direita. E automaticamente eu tenho que jogar um propulsor na parte traseira da nave, do lado oposto pela esquerda, jogando o propulsor para contrabalançar. Porque se eu jogar somente o para a direita, ele simplesmente vai virar de qualquer jeito e vai começar a rodar igual um louco. Então não dá certo. Então eu tenho que jogar alguma coisa para contrabalançar. O que torna o movimento demorado, gasta-se muito combustível, né? E além desse gasto de combustível, o que vai acontecer? O gasto do combustível vai fazer com que a nave não tenha... Vai ser demorado. Com o sistema Anbak, não. O pod está indo, ele tem tipo como se fosse dois bracinhos. O que ele vai fazer? Ele vai jogar... eu quero virar para minha esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu bracinho esquerdo, vou jogar para a esquerda e vou jogar meu braço direito para baixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar a própria inércia do próprio movimento do braço, de jogar para a esquerda e jogar o braço para a direita para trás, como um movimento, e depois eu vou ajeitar o meu braço novamente para a posição correta e voltar nesse sentido ao lado do meu corpo. Então o sistema Anbak, ele é isso. Em geral, ele funciona dessa forma. Ele usa inércia. Por isso que ele é muito utilizado para áreas espaciais. Para a Terra, existe o sistema Anbak, mas ele é um sistema um pouquinho mais simplificado. Ele vai mais em relação a... Seria como se fosse um computador interno, fazendo correções para posição de pé, né? Que ele também tem. Então, é outro sistema praticamente totalmente diferente. Seria mais na hora que ele tivesse, por exemplo, a MS deu um salto, o sistema Anbak ativaria. Ele tá na água, o sistema Anbak ativaria, porque aí são... Principalmente na água, porque, bom, a gravidade é menor, essa parte é um pouco mais fácil, né? Lá são movimentos tridimensionais. Na Terra, normalmente, por exemplo, o sistema Anbak no chão não funciona porque é um sistema bidimensional, né? A gente tem o chão. O chão ele emite. No espaço, você não tem chão. Você não tem em cima, não tem embaixo. É como se estivesse em volta de uma bola. Então, o sistema Anbak seria mais ou menos isso. O que ele faz? Ele é basicamente como se fosse um computador. Na verdade, não é como se fosse, ele é um computador. Ele é uma IA, né, uma inteligência artificial mais fraca. O que ela vai fazer? Ela vai fazer microcálculos de correção ao tempo inteiro em relação ao MS. Então, vou dar um exemplo bem comum aqui, tá? O MS está indo para frente. O piloto falou, não, parei, beleza, eu cheguei no ponto que eu queria, então eu vou parar com o MS. O que o MS o que o sistema Anbak faz? Automaticamente ele vai desligar o propulsor das costas, né? Porque ele não tem mais aquela lá, ele está somente na inércia. E ele vai parar. Como é que eu vou parar? Simplesmente, automaticamente, não é o piloto que vai fazer esse movimento de eu vou puxar as pernas para frente, eu vou jogar as pernas para frente e jogar os propulsores para fazer o efeito de anulação da velocidade que eu tava indo para frente. Então, o que ele fez? Automaticamente o sistema vai jogar as pernas para frente, que é onde estão os propulsores dos pés, ou da perna, né? Depende do MS. Que ele vai fazer o quê? Ele vai parar
e vai desacelerar. Por isso que a gente pode ver que todos os MS têm dezenas de propulsores no corpo inteiro. Ele tem propulsor no pé, ele tem propulsor na perna, às vezes tem no saiote, tem nas costas, tem nos ombros, tem no... alguns tem até no próprio peito. Por quê? Porque o sistema Mach ele utiliza todos esses propulsores. E uma coisa também que eu costumo falar. Por que eu falei várias vezes que certos os MS eu não consigo falar sobre a parte de propulsão? Porque a parte de propulsão ele só fala, tem tantos propulsores de não sei lá quantos quilos. Tá, mas onde é que eles estão colocados? Qual que é a função deles? O que eles fazem? É um propulsor para movimentação? É um propulsor de correção de movimento? Não dá para dizer. Então por isso que eu sempre falei, essa parte tá incompleta, essa parte tá faltando alguma coisa, porque não tem como eu explicar sobre isso. Porque esse sistema ele me obriga a fazer isso, né? Então como é que ele faz? O sistema Mach ele vai fazer dezenas, milhares de autocorreções dentro do corpo do MS para conservar o máximo possível do seu movimento angular. Então se ele está indo para frente e para cima, por exemplo, ele está indo na diagonal, o sistema Mach ele vai continuar fazendo o movimento para frente e ele vai jogar os propulsores mínimos, vai jogar um pouco de propulsor para ele levantar e manter esse movimento em diagonal. Eu quero parar. Então ele vai jogar os propulsores de novo, vão ser ativados para fazer com que esse movimento pare. Então são dezenas, milhares de micromovimentações continuamente para fazer estabilidade e reativar a massa, tá? Praticamente são movimentos são tão mínimos que é praticamente impossível ver a olho nu que o sistema está sendo usado. Esse sistema pode ser utilizado para várias outras coisas, como por exemplo desviar de objetos objetos, pode desviar de munições, tiros, toda essa parte. O sistema Mach ele utiliza a própria massa do próprio MS para fazer essa movimentação, utilizando a sua própria natureza e reorientando toda a massa como um substituto de propulsão. Então, em vez de eu utilizar toda hora a propulsão, eu preciso fazer um movimento para a direita, eu vou jogar propulsor. Eu preciso fazer um movimento para a esquerda, eu vou jogar propulsor. Não, esse movimento ele é todo feito inercialmente. Porque no espaço não tem gravidade, não tem nada que vai diminuir o efeito do movimento. Então, utilizando a inércia, você consegue manter sem o uso de gasto excessivo de propulsores, aumentando muito a capacidade do próprio MS em manter-se em batalha. Porque quanto mais propulsor eu usar, mais vai ser o consumo e menos tempo ele vai continuar podendo ser utilizado. Então eu teria que voltar várias vezes a nave, o MS teria que voltar para a base, para o cargueiro que ele está, ou para a nave de recarregamento, para ser recarregado o combustível e voltar para a batalha. Então isso é algo que demora. E também essa parte do sistema Mach ele também serve como um auxiliador no sistema de mira do próprio MS. Porque o sistema Mach, automaticamente, conforme você vai atirando, ele automaticamente tem que corrigir o ângulo para manter o MS se movimentando daquela posição. Um tiro de uma bazuca, um tiro de uma metralhadora, um tiro de um BIM, todos eles têm massa. BIMs também tem massa, que pode ser prótons, nêutrons, depende do que for, mas normalmente até a própria BIMs tem massa, então eles têm um peso, eles vão fazer movimentação. Então imagina uma missão no espaço, qual os MS iam dar uma espadada e sair voando, atravessado pelo inimigo, porque eles não conseguiam controlar. Ia adiantar? Não, e as batalhas iam ficar feias e chatas pra caramba. Então, esse sistema ele foi criado para isso. Claro que o que eu estou explicando é de uma forma bem simplificada, tá? Isso é uma coisa muito, muito, muito complexa, tá? Esse sistema existe hoje em dia? Ele até existe. Um dos exemplos que a gente pode dar é o sistema do Starlink. Para quem não sabe, o sistema de Starlink, aquela internet criada pelo Elon Musk,
Ele utiliza dezenas de milhares de microsatélites que ficam na órbita baixa da Terra, né? Essa órbita tem ainda atração da Terra, então ele fica basicamente o tempo inteiro utilizando propulsores para se manter na órbita, até o momento que ele vai ficar sem combustível, ele vai cair. Mas enquanto isso, toda hora ele está fazendo microcorreções para se manter na posição que ele deve ficar. Então, o sistema Anbach, ele existe, mas o nosso que a gente tem aqui em contrapartida é extremamente rudimentar. Não é algo tão, né, capaz de controlar um robô de toneladas no espaço assim tão facilmente. Mas sim, ele é um sistema muito interessante. Ele é um sistema que vai depender muito da capacidade de processamento da nave, do MS que está sendo utilizado. Então, quanto mais eficiente o MS, melhor é o diagrama de como ele vai fazer essa movimentação, né? Outra coisa também, isso aqui é algo específico do Universal Century, tá? Por quê? Os outros não tem, que foram os Wingbinders ou Tail Stabilizers, estabilizadores de cauda ou estabilizadores de asa. Essa tecnologia foi utilizada bastante. Qual que foi a ideia? Bom, se 4 membros se movimentam melhor no espaço, por que não eu colocar um quinto ou mais? Um dos exemplos deles são os Wingbinders. Wingbinders seria o quê? São aquelas asas. As asas também servem como uma parte do sistema Anbach. Então ele vai fazer o quê? Eu estou me movimentando para a esquerda. Ele vai jogar um pouquinho a asa para a esquerda. Ele vai jogar um pouquinho a asa para a direita. Estabilizadores de cauda também. Eles vão fazer essa parte de como o tem alguns podem ter propulsores, outros podem ter simplesmente uma área de movimento para fazer essa melhoria disso aí. Então, os Wingbinders trouxeram uma movimentação ainda muito maior para a maioria dos MS. Isso aqui foi utilizado mais entre a segunda e a terceira, já mais para segunda e início da terceira geração de MS, quando foi, por exemplo, o Zeta, o Hyakushiki, o Delta Gundam. Delta Gundam, tudo bem que o Delta Gundam ele só existiu em protótipo, né? Ele só existiu em parte de computador, mas, por exemplo, o Hyakushiki não. O Hyakushiki ele tinha um Wingbinders, ele tinha um Wingbinder básico, que ele era utilizado para melhorar o seu sistema Anbach. O projeto Zeta inteiro, todo ele foi utilizado Wingbinders e estabilizadores de cauda, né? Como, por exemplo, Zeta C+1, ele utiliza Wingbinders para fazer a parte de estabilizadores, para conseguir fazer uma movimentação melhor e mais estável, né? Como o PMX-003DO também tem o estabilizador de cauda, o Regazi também tem. Então, são MS que, se a gente for ver, são MS avançados. Quanto mais foi passando a época, mais avançado foi se tornando esse sistema. O primeiro que foi utilizado, que foi do Spacepod, ele era um sistema bem rudimentar, que ele utilizava uns braços bem rudimentarzinhos, que iam utilizando para se mexer, sabe? Ele tinha 2 braços só, eles não tinham pernas, né? As pernas foram colocadas depois, quando já tiveram os MS. Então, primeiro era só braço, depois foi criado para pernas. Aí depois eles já pensaram, poxa, eu vou colocar estabilizadores de asa, vou colocar em asas, vou colocar estabilizadores de cauda. Então, quanto mais foi evoluindo, mais ele foi começando a colocar. Foram colocar mais informações, tornando cada vez mais robustos esses sistemas, e cada vez mais o MS se tornou algo que era como é que eu vou explicar? Era necessário. O MS que o sistema Anbach queimou ou estragou, o MS se tornaria inútil. Ele é praticamente incontrolável no espaço. Não dá para ser utilizado. Porque ele... eu acelerei. Tá bom, como é que eu freio esse negócio? Não dá. Como é que eu viro? Não dá. O sistema Anbach não tá funcionando. E eu vou conseguir girar? Eu vou até conseguir girar, mas vai ficar horrível.
Se você já pegou algum jogo, por exemplo, já tentou jogar algum joguinho com gravidade zero, que não tem sistema de autocorreção, se você for brincar, por exemplo, um jogo bem besta, todo mundo já jogou alguma vez na vida esse, Asteroids. O joguinho de asteroides, ele não tem. Não tem sistema BMAC. Então se você vai pra frente com o foguetinho, ele vai pra frente, mas ele não vai parar. O que você tem que fazer? Você tem que girar ele, jogar o propulsor de novo pro outro lado pra ele tentar parar. E mesmo assim ele não vai girar, ele não vai parar 100%, ele vai continuar começando a se mexer igual um doido lá e começa a ficar um negócio meio estranho. Então o sistema BMAC, ele faz com que o MS possa parar. Que é uma coisa bem esquisita, né? Fala assim, não, mas é uma coisa tão simples fazer um robô gigante parar. Eu falei, então, um robô gigante de 30 toneladas parar. Não é algo tão fácil. Então, tem que explicar isso bem. Vamos lá. Funções notáveis, que tem aqui algumas informações sobre, por exemplo, Era Cósmica, do Gundam Seed. O sistema BMAC, ele foi criado no MS. O primeiro protótipo foi no Baku. Aquele tipo aquele lobinho que tinha. O primeiro MS que foi criado foi ele. Então, primeiro sistema de movimentação. Tem também, ele foi usado no GSF-YAM02 Guard Shell. Acho que foi um dos primeiros protótipos dos Gundams. Foi criado em Marte. Então são coisas bem diferentes. Anno Domini, que eu vou colocar também aqui como uma parte mais importante. No GM Drives, todos os GN Drives utilizavam GN Particles, partículas genes. As partículas genes precisavam de um sistema BMAC para conseguir manipular e movimentar o MS. Tanto que a gente for ver no primeiro episódio já, o Exia saindo levantando o voo simplesmente sem asa, sem nada. Ele foi lá, ligou o propulsor começou a levantar ele. Então, sem o sistema BMAC, os Gundams da série, todos os Gundams ou qualquer MS que utilizam GN Drive e utilizam o sistema de movimentação se tornam basicamente incontroláveis sem o sistema BMAC. Geração avançada, né? Que foi o Age 1, o Age 1R. Apareceu no Gundam, no Mobile Suit Gundam Age. Sem o sistema BMAC, o Age 1 também não funcionaria. Então, vocês estão vendo, não foi o único, não é essa uma tecnologia única da série Gundam. Ele é uma tecnologia da série Gundam em geral. Várias outras séries precisam dela. Outra série também que é mencionada que existe o sistema BMAC, série Wing. Sem o sistema BMAC, a série Wing também não funcionaria. O Wing Zero ou qualquer outro Gundam não funciona direito no espaço. Os Mobile Dolls. Então, pessoal, hoje eu fiz um episódio. Hoje tá sem roteiro, como eu falei. Então, fiz mais ou menos aqui. Meio que peguei só as informações mais básicas e tô explicando. Quis preparar um episódio bem legal para vocês. Poder mostrar um sistema de uma tecnologia que sem ela nenhum MS funciona. Você não tem como fazer uma movimentação, fazer as coisas sem ela. É algo importantíssimo para a gente entender a série Gundam. Sem ela não dá para dizer eu vou fazer aqui que vai ficar legal. Tá, não dá. É um sistema que basicamente todo mundo precisa, sem ele não funciona. Eu achei bem interessante poder explicar isso aqui com uma coisa que é uma coisa meio besta, se você for pensar, mas
Tá, mas e aí, sem sistema não funciona? Não, não funciona. Que eu achei muito legal. Então eu quis trazer como algo extra, uma parte de conhecimento que vai levar a todos um maior aprendizado e uma compreensão melhor do que está acontecendo sobre a série Gundam, né? Para quem conhece, eu quero aprender mais, quero estudar mais. Esse é um sistema, uma tecnologia que precisa muito. Eu vou tentar fazer mais episódios sobre essa matéria, então se o pessoal gostou, por favor, deixa um like, deixa um comentário, manda uma mensagem para mim, me avisa se vocês gostaram, não gostaram, se achou que ficou legal, se não achou que ficou legal. E bom, por hoje é só. Agradeço por terem ouvido e até mais.